Senado divulga o roteiro da posse do presidente eleito Lula e do vice Geraldo Alckmin. Até a capital federal agora com Bruno Pinheiro, com as últimas informações. Qual vai ser o roteiro, o que está sendo previsto? Bruno. A gente vai entender então, esta cerimônia vai iniciar no Congresso Nacional após o almoço, 1h45, é a cerimônia inicial no Congresso Nacional. Logo na sequência, às 4h20, a saída de Alckmin e Lula do Congresso Nacional, acompanhado ali de várias autoridades e dos convidados até o Palácio do Planalto. Lá a cerimônia vai iniciar 5 horas da tarde, que é subir a rampa. Justamente esse ato, a cerimônia, que é uma das mais importantes e essa expectativa do que vai acontecer às 5 horas. 1h30 na sequência, às 6h30, o último ato, a última cerimônia no Itamaraty, aqui também na capital federal. Logo na sequência, alguns shows com diversos artistas ocorrerão na esplanada dos ministérios, em 2 áreas. Essa organização em relação a este evento, a esses shows, a esposa de Lula, Janja Lula da Silva, é quem está organizando, que acabou realizando diversos convites a esses artistas. Eles aceitaram. São artistas que estiveram durante a campanha de Lula também e outros que chegaram de última hora. Então, esse é o roteiro. 1h45, também às 4h20, 5 da tarde e 6h30. Ontem, em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, eu ainda conversava com o vice-presidente da República, general e também eleito senador no Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão. Ele voltou a falar sobre esta cerimônia e se ele aceitaria assumir a responsabilidade de repassar a faixa ao governo eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir o que respondeu o vice-presidente da República. Não é um papel simbólico, do presidente que sai, aguardar o presidente que entra ali no alto da rampa e entregar-lhe a faixa, que é o símbolo do poder, vamos dizer assim, e imediatamente vira as costas e entra para a história. O presidente Bolsonaro já manifestou a diversas pessoas aí que ele não tem intenção de entregar ou de participar dessa cerimônia da entrega da faixa. Então alguém irá fazer no lugar dele. E o senhor assumiria essa responsabilidade? Não, porque eu não sou o presidente da República. Ontem, após uma reunião aqui no Alvorada, interlocutores confirmaram que Jair Bolsonaro está resolvido em não comparecer na cerimônia. Volto com você. Bruno Pinheiro, de Brasília, agora gerando os nossos comentaristas, deputado Coronel Tadeu, o vice Hamilton Mourão diz que não é o presidente da República, mas na ausência de Jair Bolsonaro, será que vai caber a ele passar a faixa? Eu acredito que sim, Tiago. Nós já havíamos comentado isso algumas semanas atrás e eu havia falado desse simbolismo de você transmitir a faixa para o presidente que chega. E o presidente Bolsonaro, ele tem as suas reações e eu respeito muito a opinião dele. Ele não quer passar a faixa por um sujeito que foi condenado e depois foi, por manobras judiciais, acabou tendo seus processos anulados. Foram 3 condenações em primeira, segunda e a terceira e última instância foi o Superior Tribunal de Justiça, praticamente todas por unanimidade, até com um acréscimo da pena. A pena inicial era de 8 anos e parece que chegou a 12. Então são algumas condenações e isso faz com que o presidente Bolsonaro se coloque numa posição de respeito em relação a essa faixa presidencial. Essa faixa, ela tem, como o próprio vice-presidente Hamilton Mourão falou, ela tem um simbolismo. Você está transmitindo à nação a responsabilidade de conduzir a nação a uma pessoa. E essa pessoa hoje não tem esse currículo adequado para fazer esse papel. Então, portanto, eu vou respeitar muito a opinião do presidente Bolsonaro e vou dizer, ele está correto em fazer isso. O Mourão, então, se desejar que o faça. Amanda?
Quem tem que fazer esse julgamento sobre se o presidente Lula é apto ou não a assumir novamente o mandato no país é a população. E ele recebeu 60 milhões de votos. Então, ele recebeu essa incumbência legítima, legal, do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro. O problema é que o presidente Bolsonaro não aceita a derrota, ele não respeita a institucionalidade, jamais respeitou, então não é nenhum espanto que ele não queira entregar a faixa, já que não foi reeleito, foi eleito um opositor. E mais, a democracia pressupõe a alternância do poder. Então, todos os presidentes que vieram antes, muitos deles tiveram que entregar a faixa aos seus adversários, da mesma forma que Fernando Henrique, por exemplo, passou a faixa a Lula. Depois Lula passou a faixa a Dilma, uma aliada, obviamente, depois houve o impeachment e depois Temer passou a faixa a Bolsonaro, e seria interessante que Bolsonaro passasse a faixa a Lula. O que a gente tem visto nesse último mês foi um completo desaparecimento do presidente da República. Ele se encastelou, literalmente, no Palácio da Alvorada, saiu pouquíssimas vezes, inclusive saiu pouquíssimas vezes para trabalhar, para cumprir o restante do seu mandato, outorgado pela população brasileira, pela população em 2018, e simplesmente desapareceu e ficou com aqueles apoiadores lá plantados ou na frente do Palácio da Alvorada, ou na frente de quartéis generais em Brasília, ou bloqueando vias, ou queimando estradas, queimando ônibus, querendo atirar ônibus de viaduto, e é esse tipo de ato que o presidente estimula, que o presidente incentiva. Portanto, não é nenhum espanto que ele não queira cumprir a institucionalidade, porque ele nunca foi afeito, nunca respeitou as regras democráticas. É isso, é um apagar das luzes, mais um apagar das luzes melancólico de um governo de destruição de muitas das nossas instituições, infelizmente. Olha, PEC fura-teto, indicação do Haddad para o ministro da Economia, mercadante no BN10, mudança das leis das estatais, acabando com a governança só para favorecer um amigo, economistas do PSDB já dizendo, olha, estou com medo, votei no PT, mas estou com medo. O candidato, né, do PT continua candidato, fazendo os mesmos ataques de sempre, acabamos de ver isso, vandalismo constitucional, essa é a única expressão correta, que todos os dias destrói direitos e garantias, pessoas presas pelo crime de dar uma opinião. Eu acho que a passagem da faixa é o menor dos problemas do Brasil hoje. O que nós temos visto nos últimos anos é, como eu digo, né? É um esforço diário para desqualificar, demonizar, desumanizar, criminalizar, destruir completamente a imagem do presidente e dos seus apoiadores. Acabamos de ver isso agora, aqui há poucos segundos. Tá? Os apoiadores do presidente, ao invés de serem manifestantes pacíficos, que ficaram durante 4 anos ocupando as ruas com as suas famílias, vestidos de verde e amarelo, cantando o hino nacional. Não são nada disso. São vândalos criminosos, antidemocráticos, golpistas. Tem que ser todo mundo preso. E aí, querem a passagem da faixa? Deixa a faixa ir sozinha.